em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Mateus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Quem não achou, fala socorro, pastor. Ó, aleluia. Vamos lá então ao texto. Mateus capítulo 7, 13. Também está aqui no nosso telão. Diz a Bíblia: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, 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 não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, diz a palavra: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Palavra poderosa. Baixe sua cabeça, no nome de Jesus, vamos orar. Pai amado, que o nosso coração, Pai, agora esteja, Senhor, aberto, livre para o entendimento da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, ela possa, Senhor, edificar o meu coração, falar ao meu coração, ministra a minha vida, ministra, Deus, neste lugar. Em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, receber, Senhor, a semente dos céus, e que essa semente ela possa frutificar, multiplicar, para que possa também, Deus, nós darmos muitos frutos, e que nós possamos ser conhecidos, Deus, nessa terra como boas árvores, com bons frutos, em nome de Jesus Cristo, amém. Aplauda o Senhor, aplauda Jesus. Quando a gente fala de porta, o que é porta? Porta é um lugar de acesso. Porta é um lugar de acesso. E é tão sério isso, se você entender no mundo espiritual o que significa. Ninguém, querido, quando você vai numa empresa, você aperta a campainha, você tem que se identificar. E se você não se identificar, talvez identificando, você não será reconhecido, você não entrará naquela empresa. Muitos lugares precisam de senhas para você entrar em determinados lugares. E assim também é na presença do Pai. É como se você precisasse de uma senha para entrar no reino de Deus. E a nossa senha, quando nós precisamos entrar na presença do Pai, é através de Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E essa é a senha pelo qual nós entramos no reino de Deus. Essa é a senha pelo qual nós entramos na presença do Senhor, através de Jesus. Não tem outro caminho, querido, não tem outra porta. Então, relendo o versículo, quando nós olhamos, nós falamos de porta, nós falamos de caminho. Eu sou, querido, ele diz a porta. E ele também fala de caminho. No grego, esta palavra está
como odos, no grego a palavra caminho, ela quer dizer maneira certa de pensar. Quando nós olhamos para Jesus, Ele diz, eu sou o caminho. Ele está dizendo, eu sou a forma certa de você pensar. Dá um glória a Deus, querido. Olha só como é tremendo quando nós buscamos o original da palavra do Senhor. Eu sou, Jesus está dizendo, olha, eu sou o caminho, eu sou a forma como você deve pensar. Vigia os teus pensamentos. Eu falo, querido, isso nós aprendemos. Existe um passo para que você chegue no fundo do poço, ou para que você se levante, se você ergue em Deus. Tudo começa na nossa mente. Você começa com um pensamento, por exemplo, que foi o meu pensamento quando eu caí no mundo das drogas. Eu vou pensar em usar drogas. Então eu pensei, logo o pensamento, ele vai gerar um hábito. Depois do hábito, você está ali, não é só um hábito, o hábito vira um vício. Depois do vício vira um resultado. Qual é o resultado? Bem, eu comecei pensando em usar drogas, mas o resultado final foi, eu me transformei em um viciado. Então, são 4 passos. Primeiro você pensa, depois você, é um hábito. E depois do hábito vira um vício, e depois do vício vira o resultado que você começou a pensar. Por isso nós devemos vigiar os nossos pensamentos, colocar Deus, como diz a palavra do Senhor, eu sou o caminho, eu sou a forma certa de você pensar. Nós precisamos, querido, pegar o capacete da salvação, como mostra lá em Efésios 6. Quando nós colocamos o capacete da salvação, o dardo inflamado do inimigo não vai entrar no teu coração, não vai entrar no teu pensamento. Você estará protegido no Senhor. Pegue a armadura de Efésios capítulo 6. Oh, aleluia! Então, relendo o versículo 13 de Mateus 7, diz, entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. Porta larga e caminho fácil fazem parte do mesmo pacote chamado perdição ou inferno. Agora, querido, pasme, a porta larga não te exige muito esforço. Dá para entender? Porta larga não vai te exigir nenhum esforço. Primeiro, o acesso ele é livre. Entra quem quiser. Vem, se divirta. Vem, abuse e use do pecado, dos desejos da sua carne. Venha. Então, esse acesso da porta larga, ele é livre, entra quem quiser, todo mundo pode entrar, porque afinal de contas, é para isso que Satanás veio. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida em abundância. Não existe um controle de qualidade, querido, quando a porta é larga. Segundo, que pela porta larga você não percebe os detalhes dos que entram, pois são muitos ao mesmo tempo. Então você não vê detalhes. Agora a porta estreita não. A porta estreita exige transformação. Fala, a porta estreita. Repete, a porta estreita exige transformação. Ou seja, se você não tiver a medida certa, não vai conseguir passar pela pequena porta. Ela é estreita. Porta estreita é estreita na sua largura e na sua altura. E para você entrar por essa porta estreita, se você talvez esteja fora da medida, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Quando nós olhamos, querido, para o excesso, às vezes você conhece alguém que fez uma cirurgia de redução de estômago, ela ficou feliz, agora ela consegue fazer as coisas, ela consegue vestir uma roupa, ela está feliz. Ou seja, para ela passar por alguns lugares, ela precisou deixar, e para nós no mundo espiritual é deixar a humanidade. Você não pode entrar na presença de Deus se você estivesse cheio de si. Você precisa se esvaziar, como nós lemos há pouco e cantamos, ministramos agora há pouco, mais de ti e menos de mim. Mais do Senhor e menos da minha vida. E eu te pergunto, o que você vai precisar de deixar para trás
para ter a medida exata para passar pela porta estreita. O que hoje você precisa deixar para trás, talvez a amargura é um peso que vai ter que deixar. Querido, eu tive uma infância estranha. Todos os dias eu apanhava de meu pai. Não era uma criança fácil. Fala aleluia. Mas houve tantos exageros. Eu lembro que meu pai quebrou rodo na minha cabeça, paulada, mangueira, surra de mangueira. Meu pai colocava eu e meu irmão para brigar na rua, e a briga só acabava quando o primeiro sangrava. Parecia briga de galo, e aí fazia aquela roda, oh, vai lá, vai lá, vai lá, e parecia briga de galo. E meu pai falava no entendimento dele, porque ele não tinha Deus, ele foi criado dessa forma. Ele dizia assim, olha, eu deixo vocês brigarem até sangrarem, para que vocês possam respeitar um ao outro como homem. Mas isso não é construção de um homem com caráter. Porque quando nós conhecemos Jesus, o que nos transforma não é a visão do homem, mas a visão do Senhor é o amor, é perdoar. E eu tive uma dificuldade de perdoar meu pai. Eu odiava meu pai. Odiava meu pai. De repente, um dia, casado, um mês de casado, meu pai ele recebe visitar a nossa casa. Éramos recém-casados. E aí, de repente, meu pai, ele fica ali na sala conversando comigo. A gente meio sem jeito. Minha esposa, ela decide ir para o quarto. Era uma tarde, ela dorme antes do culto. E ali fica eu e meu pai. E a gente começa uma conversa. E eu falo para o meu pai, só que meu pai convertido, porque o meu pai não convertido não podia falar essas coisas. O meu pai, querido, antes de converter, todo dia ele batia em uma pessoa, andava armado. O meu pai, quando ele aceita Jesus Cristo na vida dele, ele ainda não tinha largado o revólver. Ele levava as pessoas para Jesus de uma forma estranha. Ele chamava a pessoa, um amigo, falava assim, vamos para a igreja. O amigo falava assim, Hulk, você virou crente, não vou para a igreja não. Meu pai fazia assim, vamos para a igreja? E aí ele falava assim, seu Hulk, que horas é o culto mesmo? E meu pai levou muitos para a igreja na base do revólver. Fala misericórdia. Era o jeito dele. Mas de repente Deus começa, a gente falando, pai, tira essa arma, não é assim mais, precisa largar esse lugar. E aí, meu pai então convertido, dava para falar. E aí eu cheguei na minha casa e disse, pai, eu tive muito ódio do Senhor. Eu ainda carrego algumas coisas no meu coração, mas eu sei que isso não é de Deus. Meu pai então ele fala assim, filho, me dá mais uma chance. Eu quero fazer diferente. Eu quero ser o pai que eu não fui durante 26 anos. Mas hoje eu conheço um pai que mudou meu coração. E que hoje, filho, eu vejo a transformação na sua vida. Eu vejo o que Deus fez na sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida. E hoje eu posso sentir o que Deus está fazendo na minha. Por isso eu quero te pedir perdão e te pedir mais uma chance. Meu pai me abraçou, queridos. Nós abraçamos naquela sala e começamos a chorar. Aquela mágoa do meu coração, ela saiu. Eu falei, pai, eu te amo, eu te perdoo. Ele fala, meu filho, eu te amo. Glória a Deus, um novo tempo, uma nova história para nós. Deus, querido, Ele é o Deus que transforma. Então, se você quiser passar pela porta estreita, não há outra forma de você conhecer o reino de Deus. Não é pela porta larga, a porta das facilidades. Precisa de renúncia, precisa resolver as pendências do passado, que todo dia talvez te acusa, te condena, te culpa. Oh, Espírito Santo de Deus, talvez você vai precisar de deixar os pecados ocultos, um outro tanto que deverá sair de você. Vai precisar deixar a desonestidade, as mentiras, a avareza, o orgulho, a ganância, o adultério, a pornografia, promiscuidade, vai ter que ficar para trás, porque senão não poderá entrar pela porta estreita no reino de Deus.
Ou seja, para que você entre pela porta estreita vai exigir esforço. Por isso a Bíblia Sagrada diz que o reino dos céus é daqueles que se esforçam. É tomado por esforço, diz a Bíblia. Numa outra versão diz: o reino dos céus é tomado por violência. Ou seja, é uma guerra. Quando você decide abandonar o pecado, quando você decide dizer não ao mal, você está numa batalha espiritual. É violência, é guerra, é batalha. E é nessa hora que você chama os arcanjos, a presença do Papai. Chama, Senhor Miguel, chama os seus arcanjos, porque essa batalha eu não consigo vencer sozinho. Mas se eu tiver o Senhor comigo, Deus dará ordem aos seus anjos e Ele virá em seu favor. Aleluia! É necessário, querido, que você se diminua. A Bíblia nos diz em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que Ele cresça e que eu me diminua. Para que você possa ter Deus no seu coração, vai ser necessário você se diminuir. Vai precisar abandonar o caminho mau, o caminho de facilidades. Por outro lado, o caminho fácil é o que dá continuidade à porta larga. A Bíblia diz, Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Quem entra por Jesus será salvo. Entrará, diz a Bíblia, quando você entrar por essa porta, ele diz, entrará e sairá, e quando você entrar, sair pelo outro lado, você vai encontrar o que, diz a Bíblia? Pastagem. Você nunca vai ter fome. A Bíblia diz que aquele que de mim se alimenta, por mim, viverá. Querido, eu estava vendo o original da palavra, quando a Bíblia nos diz, convém que ele cresça. João Batista, ele diz isso. João Batista já era um profeta conhecido. João Batista, ele diz, convém que Jesus cresça e que eu me diminua. Por quê? Porque os discípulos, eles estavam enciumados, porque Jesus estava operando maravilhas, milagres, batizando. Então os discípulos de João Batista chegam, Senhor, mestre, os discípulos de Jesus está batizando. Então com ciúmes, João Batista então fala o quê? João Batista fala o quê? Convém? Presta atenção aqui, o pessoal, graças a Deus, está chegando. Dá uma salva de palmas, pessoal da revisão de vidas, amém? Estão chegando, vai preencher a fileira aqui. Agora concentra aqui, depois você vai poder abraçar, amém, receber tua família, amém? Olha para mim, no nome de Jesus, olha, fica focado aqui, no nome de Jesus. Eu quero pedir também, continuar pedindo o silêncio na casa do Pai. Essa palavra, querido, quando ele fala, convém que ele cresça e que eu diminua. O que é diminuir? Diminuir no original, vendo a palavra no grego chamada elato, que quer dizer o quê? Elato quer dizer decrescer em autoridade ou popularidade. Ou seja, a popularidade de João Batista era muito grande, mas quando ele vê Jesus Cristo, então ele diminui. Não, eu não sou popular, eu não quero essa fama. E talvez você, querido, esteja com uma popularidade, se segurando, se baseando num status, naquilo que você tem, talvez nos seus bens materiais, talvez na sua riqueza, talvez na sua profissão, no seu cargo. E aí você vai precisar diminuir para conhecer a Jesus como seu Senhor, porque convém que Ele cresça e que eu me diminua. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o Senhor. Certa vez chegou uma mulher na nossa igreja, e ela foi, uma pessoa trouxe essa irmã, e ela queria uma resposta de Deus, uma resposta, através do pastor da igreja. E ela veio e ela falou, pastor, eu preciso dessa resposta. E na hora de orar, querido, Deus não falou aquilo que ela precisava ouvir, a resposta. E aí na hora o Senhor revelou, irmã,
Deus mostra um nó na tua vida. E a palavra do Senhor diz, eu disse para ela, 2 Reis, capítulo 22, versículo 33, diz que o Senhor é força, fortaleza e perfeitamente desembaraça o caminho. Por que o caminho dela estava embaraçado? Porque ela sempre procurava uma resposta, uma profecia em algum lugar. Eu vou naquela irmã lá porque ela tem uma palavra de profecia, ela tem uma profecia para me dar, ela tem uma palavra profética para me dar. E mais uma vez, nós precisamos depender principalmente do Senhor. Você não precisa de usar bengala espiritual dependendo de homens. Você precisa de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém? A porta, querido, que nós olhamos, mais triste de tudo isso é saber que nessa porta larga e caminho fácil estão a maioria. Muitas pessoas passam por esse caminho largo, mas o que Deus quer fazer na sua vida hoje é algo diferente, em nome de Jesus. Deus quer transformar a sua vida. Hoje você tem livre acesso ao Pai, porque o véu já se rasgou. Quando Jesus ele morre naquela cruz, querido, o véu se rasga. Nós não tínhamos acesso ao Pai, mas eu quero te dizer com toda a convicção, hoje você tem livre acesso para falar com o Senhor, para falar com Jesus, para falar com o Pai. Oh, aleluia! Deus, querido, Ele quer se manifestar em sua vida, muito mais do que a dependência de uma profecia, de uma palavra. Talvez a pessoa até vai falar aquilo que você quer ouvir, mas nem sempre o Senhor vai falar aquilo que você quer. Hoje pela manhã, eu acordei 6 da manhã, meu filho estava aflito, com medo. Ele precisava fazer uma prova, 21 anos. Ele falou: pai, eu estou com medo. Eu falei: vem cá. Aí eu peguei, nós ajoelhamos, nós oramos, entregamos nosso coração ao Senhor. E eu disse para ele: a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, e o amor lança fora todo medo. Coloca o teu coração em Deus, no amor do Senhor, e Ele vai suprir, e o medo ele vai embora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Você não precisa, querido, de uma bengala espiritual de alguém. Talvez você fique escravo de uma pessoa, você pode diretamente falar com o Senhor. Eu quero te dizer, querido, palavra profética está aqui, é a palavra de Deus. Por isso a Bíblia nos diz para nós lermos, conhecermos as Escrituras Sagradas. O povo perece por falta de conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você cai na lábia de falsos profetas, de pastores enganadores, que fazem de suas igrejas empresas, que sustentam-se por esse lugar, não tem temor no coração. Mas, querido, eu quero te dizer que quando você tiver conhecimento da palavra, você não será enganado pelo homem, você não será atraído pelo lobo, você será, querido, cuidado pelo Espírito de Deus, amém? Aplauda o Senhor. Levanta a sua Bíblia para o céu. Se você não tem a Bíblia, levanta seu celular, o aplicativo está a sua Bíblia aí, seu celular, e diga assim: aqui, levanta a sua Bíblia e diz: aqui está a minha cura. Diga: aqui está a minha liberdade. Aqui eu não preciso de bengalas. Na palavra de Deus eu encontro segurança. Na palavra de Deus ninguém me engana. Aleluia, glória a Deus. Eu quero terminar lendo Mateus capítulo 7, no versículo 22, quero concluir essa palavra. Diz a Bíblia, versículo 22, muitos naquele dia, no último dia, presta bem atenção nisso, presta bem atenção agora, queridos, porque isso é sério. Versículo 22 diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor,
Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos usarão o nome de Jesus, e o que farão não serão de mãos de Jesus, não serão através da mão do Senhor. A Bíblia nos fala que Jesus, ele diz: nunca vos conheci. Jesus não disse: não te conheço. Ele diz: nunca te conheci. Por quê? Porque desde o início você não tem reconhecido o Senhor como teu Senhor e Salvador. Então aquele que não tem Cristo, ele não pode dizer: olha, não tem a porta aberta, não tem um acesso para você entrar. Muitos, eles profetizarão e dirão que é em nome de Jesus. Eles vão operar até milagres, entre aspas, mas a Bíblia nos diz que até o diabo se faz de anjo de luz. Por isso que Deus, ele quer colocar sobre a tua vida o dom do discernimento, para você discernir o que é bênção, o que é maldição, o que é Deus e o que é maligno. Amém? Deus, ele está cuidando da sua vida. Creia, hoje uma nova história está sendo escrita na sua vida, um novo tempo. Deus tem o melhor para você. Diz a Bíblia: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, dê uma grande salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aplauda.